Aquele programa que mostra o trabalho em Guarulhos ali da Receita Federal. Área restrita. Aquilo ali deve estar ajudando bastante também, pessoal. Ajuda. E foi muito legal gravar aquele programa, porque... Tu participou? Participei. Ai, que legal! Tá a celebridade autógrafo. Que massa! É que assim, a pessoa tava de máscara, sabe? Não enxergava, só os olhinhos. Enxergava, mas assim, foi muito legal, porque você vê, e é um programa que traz justamente isso, é a visão da gente, né? O que a gente trabalha. Já que tem uns programas ótimos, o pessoal fazendo as apreensões, é educativo mesmo. Eu vi que tinha um cara pirando com algum profissional da Anvisa, porque ele não tava com a carteira de vacinação. Porra, cara, sério? Eu olhei assim e falei, manda aprender esse lazarento, que falta educação. Cara, parabéns, sério. Que calma, que cortesia, que finese, que mulher. Sério, foi incrível. Porque, olha... Veja, o LPCO, ele é um módulo. Então, assim, a gente também pode inventar muita coisa lá dentro. Então, às vezes, a gente quer colocar do nosso jeito. Ou senão o programador pira, né? Ou uma informação que pra gente é legal. Ele fala assim, mas eu não posso tirar isso, porque isso aí foi o mapa que pediu. Aí ele deve chegar pro mapa e falar, não, mas não posso mudar esse campinho não, porque a Anvisa falou que tem que ter tudo isso aí. Então, assim... E a gente vai, então, tendo um senso comum, né? Sim. De como trabalhar ou como unir uma informação que pode ser útil para os dois. Na época, antes da nova instrução normativa, você tinha que devolver ao país de origem. Imagine, reexportar um pedacinho de toco. E aí era um caos. Ou era um caos para devolver, ou um caos da gente respondendo mandado de segurança para liberar isso. E eu te falo uma coisa, e era um caos para a Anvisa. Porque essa madeira que vocês não liberavam, que tinha que ser devolvida para a origem, ela era um resíduo. Isso. E a Anvisa faz a fiscalização da infraestrutura de porto e aeroporto. Então, toda a questão de resíduo sólido, seja ele qual for... Mas isso não é resíduo pra gente. Mas ele ficava lá armazenado. Aí ficava lá aquela madeira, aí entrava no mandado judicial, a madeira ficava, ia acumulando. Então... Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Nós continuamos com nossos episódios pós-palestras do Comex Summit e hoje estamos no segundo dia e tivemos agora há pouquinho o painel da atuação dos órgãos anuentes nos novos processos de importação e exportação, onde foi conversado com a turma da Anvisa e do Ministério da Agricultura e agora eles estão aqui comigo. Por que a gente está fazendo isso? Nós queremos que você, para o ano que vem, para o Comex Summit 2024, esteja interessado em participar. E tem aqui uma palhinha, como gosto de falar, do que a gente está conversando, quais são os temas, para você ver que é bastante relevante. A Invoice Content, ela está como apoiadora do evento. Nós estamos ajudando principalmente em criar esse conteúdo em vídeo para o evento, assim como também nós temos o apoio do Núcleo do Comércio Exterior de Itajaí e da Delegacia da Receita Federal aqui de Itajaí. Então, também temos outros apoiadores, bastante patrocinadores, agradecemos todos eles. E agora vamos entrar nessa pauta. Eu tô aqui com a minha amiga Renata Schmidt, tá de co-host, para me ajudar a não fazer pergunta maluca e besteira. Ela é auditora fiscal federal agropecuária e chefe de serviço de vigilância agropecuária internacional do Arcosul 3. Nome grande. Poder, né? Se isso tivesse em inglês, ia estar melhor ainda. Então também aqui à minha esquerda, o Fábio Florencio Fernandes, que é o auditor fiscal federal agropecuária e coordenação geral do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, o CGVigiagro. Isso mesmo. My boss. Seu chefe? Não sabia, olha só. Estamos aqui prestigiando o evento. Massa. E à minha direita eu tô com a Elisa Boccia, que é a gerente de controle sanitário de portos, aeroportos e pontos de fronteira da Anvisa. Exato. Ai, acertei de primeira. Ontem eu errei o nome do pessoal da Receita Federal, acredito? Mesmo. Acredito. Aí é ruim, hein? Não, vou cair na malha fina, já era. Isso quer falar. Queimou o fio completo. Sim. Como eu estava contando para vocês aqui, quem nos ouve é realmente assim que põe a mão na massa do comércio exterior, é pessoal operacional, comercial, que realmente assim tem que fazer essa ponta com importadores e exportadores e, claro, eles têm que conversar muito com vocês para os produtos que vocês têm a anuência e a responsabilidade. Né? Então, eu quero entrar na parte do portal único, que isso é o que está sendo muito falado no momento. Certo. E aí, quero começar perguntando para vocês, como é que está essa migração dos sistemas de vocês, os particulares, para o portal único? Responde aí, Fábio. Então, Hoje eu vou fazer perguntas. Ótimo. Então, o Ministério da Agricultura, através do Vigiagro, vem participando da migração, né, portal único. Como foi colocado lá na palestra, nós estamos desde 2016 fazendo a transformação do Vigiagro para, assim, fazer parte desse portal. Em 2019, passamos a adotar a LPCO como um processo de importação
de exportação, principalmente dos produtos de origem animal. Começou na exportação, então? Na exportação. Legal, legal. Que era um processo que já estava bem mais prático para o Ministério da Agricultura, para ingressar 100% nele como canal verde, inclusive. Uhum. Dos que tem NCM, né? Que tem NCM, que claro. Até hoje tem uns produtos que não tem LPCO ainda, né? Não tem como fazer. Herbert, bem lembrado. Tem NCM que está de fora ainda da LPCO. Principalmente para couro, animais vivos, né? Alguns outros mais segregados, assim, por dizer. Mas esse ano esperamos que todos eles passem para a LPCO. E por que não... Porque não tem NCM? Por que eles não conseguem? Não, que tem que fazer o modelo da LPCO para eles. Não está... Como você falou lá de modelo. Isso. Deve ter uma relação com o catálogo de produtos, então? Não é bem. Não. É que tem dentro do portal, você tem que desenhar o modelo que vai ser praticado para aquele grupo de produto ou aquele produto. Então, nós temos a parte de produtos comestíveis, né? Já está pronta. 100%. E a parte de animais vivos, não, porque o sistema foi interrompido, a evolução dele, do que nós estávamos trabalhando dentro do que é o SIGVIG 3, e aí está esperando nova empresa entrar para poder fazer esse desenvolvimento para nós. Entendi. E da parte da Anvisa, Lisa, como é que está? A Anvisa dentro do portal também tem acompanhado desde o início. Acho que efetivamente a Anvisa ela atua muito mais na área de importação. Exportação hoje o que a gente tem é muito pouco dentro do portal. Nosso forte mesmo de anuência é importação, é onde pega. Entendi. Eu vou ajeitar para ti, pode continuar, tá? E a questão toda é o seguinte, a gente também tem trabalhado na questão da evolução dos modelos de LPCO. Então, no final do ano passado, a gente conseguiu migrar todos os nossos produtos, né? Que é uma gama muito grande de produtos sujeitos à vigilância sanitária. A gente tem medicamento, tem cosméticos, saneantes, alimentos, cosméticos. E são vários. Então, a gente foi criando esses modelos, né? Em parceria mesmo com o pessoal da CSEX, e a gente conseguiu finalizar toda essa migração do que a gente tinha antes, que era um modelo de peticionamento eletrônico, que era um sistema interno dentro da Anvisa, a gente conseguiu migrar todo para a LPCO. Então, hoje a gente já atua diretamente no LPCO na área de importação para todas as categorias de produtos, NCMs, o que tiver marcado para a Anvisa vai entrar através de LPCO. Não é meu forte a produtos da Anvisa, mas eu lembro que teve uma evolução muito forte durante o tempo de pandemia, que teve nova legislação que foi melhorada, foi comentada no painel, né, que é bem robusta, né? Ela é bem elogiada pelo pessoal da importação. Com o advento, eu falo que é um advento, né? Com o advento da pandemia, a gente teve que, correr atrás meio que do prejuízo e propor novas normas, algumas outras normativas e outras regras, justamente para viabilizar, né, na questão da importação. E eu acho que isso ajudou bastante até no desenvolvimento do que a gente vinha trazendo com o portal. Teve um negócio que tu comentou no painel que eu achei interessante, que assim, começou a pandemia, todo o esforço ficou em cuidar de bagagem em pessoas, né? Vocês não conseguiram ficar cuidando de mercadorias, né? Foi bem desafiador. Na realidade, assim, o grande foco era controlar o ponto de entrada, né? Então, a questão da entrada do viajante, a questão da infraestrutura daquele aeroporto, daquele porto. E, claro, a gente não coloquei isso, mas a gente teve, sem dúvida alguma, uma ação imensa na importação em relação aos insumos, né? Então, a questão respirador, máscara, depois a gente veio com os insumos para a fabricação das vacinas, a própria importação da vacina, foi uma loucura, né? Toda semana muita empresa fretando o avião, né? Nossa, sim, avião de passageiro a gente teve, por exemplo, na época da pandemia, muitas companhias aéreas, elas transformaram as suas áreas de passageiro, porque não tinha passageiro, ninguém viajava, e assim, a parte interna retiravam a questão das poltronas e traziam carga, autorizado pela ANAC, autorizado pelas autoridades, porque era uma necessidade. Necessidade do país. Né? A gente precisava daquele transporte aéreo, naquela época, com mais celeridade para a chegada desses insumos. Então, foi bem intensa a nossa ação também na importação, mas aí era direcionado para essa questão da pandemia mesmo, né, do que a gente precisava. Nós, porque a gente não falou de importação. Para nós, o Ministério da Agricultura, na época da pandemia, foi bem complicado, porque nós temos que estar presente na importação de cargas, principalmente, e tinha as restrições
que não poderia aglomerar. Aí começamos a fazer... Tinha idade, tinha questão de quantitativo aí os de idade, mais velhos, não poderia mais participar. velhos não podiam estar presencial. Bom que tem bastante fiscal, né? Para todo mundo aqui, né? Não precisa concurso, Isso é né? São todos novinhos, né? Isso. Todos novos. Tudo. Ontem o pessoal da Receita falou que a média da idade deles está 56 anos. Eu não sei como é que... Se vocês têm esse número. Se brincar, tá mais 74, não sei. É melhor a gente não falar para entregar os colegas. Os colegas. Mas vou te falar que a média eu acho que está aí nos 60 anos. É, por aí. Cada dia, ontem a gente estava brincando, eu estava olhando no nosso portal, tinha 494 servidores do Vigiagro. Hoje já tem 493, então já está saindo mais um aposentado hoje. Que bom que é aposentado, né? Ainda bem, né? Que não é morte, né? Graças a Deus. Bom, vai curtir, né? Vai curtir a vida. E... Não, e que eu falar da importação, o uso do portal único para os processos de importação, que você falou só da exportação. Isso. Desculpa. Tu é experiente, né? Eu vou exigir de você. Já tinha comentado lá antes, lá na palestra, que com a pandemia deu oportunidade para os órgãos anuentes, todos eles evoluírem na área de tecnologia, de fazer a invenção, implementar os remotos, porque era uma resistência dentro de cada pessoa, né? E virou obrigação, né? Virou uma obrigação. E aí começamos a evoluir. Na importação, agora já estamos com a parte de análise remota de documental, na área de bebidas e na área de produtos de importação de produtos de origem animal. Toda a cadeia, está tudo dentro do portal analisado. Então, hoje eu tenho uma equipe também distribuída em todo o Brasil aí, remotamente, onde eles pegam o processo e faz análise e defere a parte documental, deixando a equipe das unidades descentralizadas praticamente exclusiva para fazer a inspeção física necessária, que aí não tem como fazer, mas nós já estamos bolando uma nova ferramenta também, que é a análise remota, de inspeção física, análise remota, para poder verificar e ganhar mais agilidade dentro do Vigiagro. Nos processos de... Perdão, Renata, só para entender, tem a vistoria da mercadoria e tem a inspeção remota, são coisas diferentes? Inspeção física. Isso. Ah, tá. Que ela pode ser física, ou pode ser física humano, remotamente. Ok. Fazer remoto. Igual a Receita já pratica hoje, como análise remota deles, né? De física remota. Ok. E todos os processos de importação já são LPCO, né? Tanto a área animal quanto vegetal. Todos eles foram embarcados, a vegetal 100% e da animal aqueles produtos, aquelas categorias que nós já falamos anteriormente. E o LPCO, ele facilita para vocês também? Né? Então, eu não conheço outra forma. Quando eu entrei no Vigiagro já era isso. Então, para mim é só o que eu conheço. Eu trabalhei com o SIGVIG, né? SIGVIG 2, né? Não sei se era 2 ou não. É o 2. Agora nós estamos na evolução 3. É o que se comunica com o portal único, com LPCO e tudo. O 2 era a declaração igual, é um peticionamento interno nosso. Eu peguei a época de levar papel lá para agendar a vistoria da embalagem de madeira, né? Lá em Santos tinha uma sala que era de chão a teto só de papel. Guardado, aqui tem também. Tem também, né? Como é que tá, e essa eliminação do papel, como é que tá indo para vocês? Ainda tá longe, tá indo bem? Não, eu diria assim, eu sou nova, tá? Mas eu peguei a época do papel, sim. Eu analisava no papel. Então, era o dossiê de importação, que hoje é digital, que está dentro do portal, ele era papel. Então, você olhava aquilo tudo e era assim, era um volume, era um trabalho muito grande. E, realmente, a questão que você falou como utilizar o portal. Sem o portal, ficaria muito difícil hoje a gente manter essas equipes que analisam remotamente, que inspecionam fisicamente as cargas de forma remota, não teria como. Então, essa é uma segurança que o portal nos dá, justamente do que está ali vinculado a cada processo de importação. E a facilidade e a transparência, né? Sem dúvida. Nossa, o interessado já vê a sequência de análise lá, como é que está sendo o encaminhamento do processo dele. Né? É muito mais fácil. E a questão do papel, a gente tem uma temporalidade para exclusão do papel. Como a Anvisa, ela até 2017 ainda tinha documentos em papel, ainda entrava em menor número, porque a gente já estava nessa transição total remoto, de análise remota. Então, eu te digo que, como a temporalidade é 5 anos, a gente tem uma coisa muito pequena, mas a gente, hoje, os postos locais, que é onde tem, realmente, assim, o nosso arquivo, cara, foi totalmente, a gente conseguiu descaracterizar e conseguiu
todo esse material aí, todos esses processos, né, viraram realmente pó. Digital. Bom, na unidade local aqui, praticamente também tudo digital, só os certificados sanitários internacionais, que são documentos físicos originais que ainda não tem o ECSI ou o EFITO, que eles vão fisicamente lá para a unidade. Então, esses ficam arquivados lá, né? Mas perto do que era também, pelo que os meus colegas me falaram, reduziu bastante. Então, essa questão do digital, você tem a IDBV, você tem o ECIVP, que é o certificado digital de vacinação. Então, é a evolução, né? O que a gente precisa. Hoje não tem mais espaço. Assim, os órgãos também, assim, e fora o custo, né? Que cada órgão tem para o desfazimento, que a gente fala desse quantitativo todo de papel. Então, sem dúvida alguma, muito mais. Você gastava com alguém transportando documentos para certo lugar. Não, e até para achar, né? Depois. E tomando só a nível nacional ainda, né? E tinha aquilo. Não houve licitação para comprar resmo de papel e nem tinta para impressora. Aí Caixa não podia fazer nada. Caixa arquivo. Aí como é que faz? Caixa arquivo. Então ficava aquilo lá impedido de fazer a emissão porque não tinha papel. Né? Recebe um mandado alguma coisa, tem que ir lá pesquisar e para achar depois. Isso. Aí, até uma situação bem próxima aqui nossa, em Itajaí. Quando teve a enchente de 2008... foi ótimo porque limpou. Caramba. Porque a gente tem dificuldade de acabar. Foi muito foda pra gente. Foi ruim, mas eu tô falando sobre o ponto de vista de arquivo morto, acabou. Morreu mesmo. Diminuiu. Iemanjá levou tudo. Não, porque, exatamente. Assim, tem ainda muitas empresas de comércio exterior que são próximas aqui do Rio. Né, cara, essa enchente que deu acabou com todo o arquivo morto. Na época eu fiscalizava a galera perdeu documentos e tudo mais. Né? Além, claro, né, bens móveis. Né, mas eu tô falando só do... Pessoal, né, não tô sendo sensível, tô falando só do pedaço do comércio exterior. Tá? Eu também, gente, por favor. Então, vamos só se manter o tema. Só de documento. Só documental, né? Mas é louco isso, né, cara? Tipo, olha o espaço que um servidor ocupa e o tanto de documento que ele consegue armazenar, né? Isso é muito melhor. Isso também era algo que a gente estava conversando ontem, que internacionalmente falando que é o problema, né? Entre países. Isso. Até a gente chegar num nível para conseguir padronizar, vai demorar um pouquinho. Documental agora bem mais prático, não tem que botar em empresa de courrier para levar um documento que tem que chegar junto com o navio, não. Agora hoje ele já acessa a assinatura eletrônica, já é reconhecida e em alguns casos já está reconhecida mundialmente e tudo, então bem mais prático. Teve um detalhe que chamou a atenção no painel de vocês, é que vocês têm também parametrização. Canal verde, amarelo, vermelho. Isso. Mas o que me impressionou, que foi de vocês do Ministério da Agricultura, que tem canal cinza. Isso. Todos eles têm. Então, Receita tem, a Anvisa tem. A Receita, a Anvisa, eu conheço da Receita, que claro, tem alguma fraude, tem alguma coisa muito séria ali. O que seria o canal cinza de vocês? Tipo assim, isso aqui tá feio demais, vai pro canal cinza. Eu tenho um processo novo lá, que entrou ontem. Canal cinza. A gente recebeu pela ouvidoria uma denúncia, aí o Departamento de Importação me encaminhou esse processo, e aí esse produto específico desse importador está em investigação. É uma denúncia, então é má fé normalmente. Não, tá é um processo de monitoramento que você tem que fazer mais de perto para que avalie a situação. Então, independente do nível de reinspeção que esse produto desse importador caia, a gente vai fazer coleta específica do que está sendo investigado. Ok. No caso da Anvisa, a mesma coisa. Alguma situação, algum produto específico que está sob investigação. Isso. A gente tem, infelizmente, a entrada de medicamento falsificado. Então, às vezes, a própria empresa faz a denúncia. Fala, olha, esse lote não é meu, isso aqui, como é que a gente faz? Então, a gente faz todo um rastreamento daquelas importações, daquele lote, e a gente vai verificar a origem. E aí, sim, a mesma coisa como a Ana falou, a gente faz a questão de uma coleta, a gente envia para uma análise de rotulagem, análise de o que for laboratorial, o que for necessário para comprovar algum tipo de indício. Não necessariamente uma má-fé. Geralmente envolve má-fé, mas não necessariamente. É a questão da integridade da mercadoria mesmo, né? Exatamente. Às vezes uma certificação falsificada, que a gente coloca em canal vermelho para forçar a coleta de amostras, para verificar a qualidade realmente do produto, se é aquilo que estava declarado no certificado, que é falso. Né? E às vezes não é nem só produto, né? Aqui acontece também de eles carregar exportação, carrega sem ter certificado, depois pede certificado. Então, quando a gente pega esse erro de fluxo de processo, a empresa também passa a ficar monitorada. Então, tipo assim, pô, tô dando uma aprontada, vamos ficar mais de olho em ti. Isso.
Ninguém fica bom. Vamos mudar o canal. Vamos mudar o canal dele. Ninguém fica bonzinho e organizado da noite pro dia, né? Isso. Comemos, a gente sabe, cara. Exportador sabe. Se tu é desorganizado, tu não vai ficar organizado no dia seguinte. Não, eu acho que assim, é o histórico da empresa. Né? Quando você é um importador, um exportador, que você tem um histórico positivo, satisfatório, sem nenhum tipo de ocorrência, ok, você tem mais confiabilidade naquilo que ele está importando e exportando. Agora, um novo ou alguém, entendeu? Que você já tem um histórico, infelizmente, negativo, aí a gente, não que você vai impedir, de forma alguma, não é que claro, necessariamente, mas você vai monitorar, você vai querer ter um maior número de dados para você falar, não, ok, tá seguro. Foi uma falha pontual, eu acho que isso é importante dizer. Alguém, por exemplo, uma empresa que cai, eu acho que eu falo em nome de todos os órgãos, que cai num canal vermelho, que cai num canal amarelo, não é porque sempre vai ser isso, não. Claro. Então, assim, tudo isso a gente vai analisando, cada órgão dentro dos seus critérios, e aí a gente vai... Não, e às vezes esses canais não são nem em função da empresa. Sim. É da origem do risco, do produto. A madeira, por exemplo. Aqui acho que é Índia e Rússia, que eu acho que o pessoal fica bem de olho. Então, assim, depende da empresa, do produto que está vindo. Se a embalagem, se veio dessa da embalagem, não a mercadoria madeira. Não, da embalagem da madeira. Porque tem risco, tem chegado pragas desses locais, né? Então, a nossa função é proteger. Então, às vezes, não é perseguição com a empresa ou com o produto, nada a ver. Não. Eu tive uma vez, cara, eu não lembro se era da Índia, eu acho que não. Nossa, a Índia também é meio lixinha negra. Cara. Então, eu não lembro, eu tive uma história uma vez ali na Portonave, meu tempo que eu ia fazer a liberação de embalagem de madeira. E aí caiu pra vistoria, né? Pô, caiu pra vistoria, vamos lá, vistoria. E aí abriu... Você não achou legal encontrar o pessoal do Ministério? Não, eu gostava. Legal. Mas é legal, rola umas fofocas entre as empresas ali, porque tá todos os ajudantes despachantes, empresas, tudo... Cara, ali a fofoca é um negócio forte. Imagina. Ali é forte. E aí abriu o meu container, e aí o fiscal na época, muito tempo, não me recordo o nome. Ele, cara, cadê eu? Não tô achando carimbo. Aí eu comecei a subir ali, que era muita caixa de madeira, tentar procurar. Aí eu olhei pra ele, pô, cara, mas sempre vem carimbado dessa origem aqui. Pô, confia dessa vez e tal, cara. Eu ponho a mão assim, pô, confia dessa vez, sempre vem carimbado. Não, me veio uma aranha perto de mim, cara. Viva! Que era uma rota curta, cara. A aranha sobreviveu, cara. Ele olhou pra aquela aranha, olhou pra mim, eu falei, fumigar, né? Então, vamos, né? Vamos fumigar, né? Fumigar, né? Então tá bom. Entendeu? Não vou falar mais nada, não. A aranha sobreviveu, cara. E o pessoal pensa que olhar carimbo. Não, olhar carimbo é um detalhe que a gente tenta agilizar a fiscalização. É o mínimo, né? Tem que ter o carimbo, né? Porque sabe que foi feito um processo de fumigação. E que mesmo assim esse processo pode não ter sido suficiente. Porque a gente encontra praga em madeira que tem carimbo. Já está tratada e tem carimbo. Que às vezes não usou a dosagem correta, então acaba sobrevivendo, né? O contratado economizou na fumigação. Cara, pois é, e tem muito. Aí é complicado. Vamos pensar que a praga é uma praga evoluída e já... já aguenta, né? Porra, nossa, aí dá medo. Não, você pensar isso, pronto, gente, daqui a pouco vai ter muito mais produto, Tem pragas vai aumentar a carga. De madeira que se deixa entrar no Brasil, acaba com a floresta amazônica. Sim, assim. muito então, sério. Às vezes, amanhã fala assim, não, a floresta está acabando. Não é por causa do desmatamento, que é uma praga que introduziu às vezes lá e está acabando com a madeira de lado. E não só a floresta, mas até os produtos que a gente produz, né? Sim. Foi falado ontem lá no seminário que o Porto de Itajaí começou com exportação de madeira, né? Eu achei super legal. Então, o Ministério da Agricultura está desde o início. Mas, eu perdi essa porque eu estava aqui gravando um podcast, queria ter visto também. Acho que eu vou chamar ele para o podcast. Falaram muito bem da história do Porto Itajaí, né? Isso. Acho que isso dá um podcast. Começou com a necessidade de exportação de madeira e imagina se entra uma praga que acaba com a madeira. Eu tenho a percepção que, assim, vocês foram os dois órgãos anuentes que mais... Deixa eu usar uma palavra educada. Mas trabalharam pra caramba quando começou a pandemia. Primeiro Anvisa, obviamente. E vocês, o agronegócio disparou de um jeito que foi surreal a quantidade de exportações que estava acontecendo. Né? Porque aí disparou o dólar, né? O resto tinha outros países que eram muito fornecedores de alimentos, não estavam dando conta. Tinha dado um problema de safra, né, nos outros, né? Eu lembro que deu um problema que eles não conseguiram boas colheitas e, cara, já começou a exportar, né? Eu acho que vocês dois foram os mais afetados, né? A restrição de país, até para a saída dos produtos, né, daqueles países, principalmente China. E aí você acabou aquilo que você exportava, você teve que utilizar às vezes no mercado interno. Então,
foi uma fase complicada e que aí eu concordo com você, nós trabalhamos muito. Nós somos heróis, E né? crescemos, né? Mostrou crescemos. a pujança que eram os órgãos anuentes para poder garantir tudo isso. Né? Porque tudo bem, eu estou há pouco tempo no Vigiagro, mas eu não me recordo dos órgãos anuentes serem lembrados nesses eventos e tudo isso, né? Isso de é uma novo. forma positiva. Isso. A gente é muito lembrado pelo tempo, porque a gente custa. Mas, a gente tá no podcast, a gente gosta de dar esse espaço para vocês e falar, cara, gente, olha o trabalho deles, cara, olha a responsabilidade que é. Cara, você cuida da saúde das pessoas, cuida da questão de praga, toda a parte ambiental, falar do IBAMA, Inmetro, toda essa turma tem uma responsabilidade gigantesca, né? Sim. E assim, até aproveito para entrar no assunto, cara. Por que vocês não são mais eficientes? Falta gente. Falta gente. Também. Né? Também. Qual de vocês me falou que tem um pouco mais de 50 pessoas atuando no Brasil inteiro de auditores? Não, remota. A minha equipe hoje de anuência remota, ou seja, para anuir, para fazer análise de todo o processo de importação, são 56 servidores. Meu Deus, cara. Seja feliz, eu tenho menos. Então assim, sem um gerenciamento de risco. Sem sistema adequado. Sem análise remota. Sem análise remota, se torna realmente muito difícil. Então, a gente teve foi falado aqui, uma expansão muito intensa nos últimos anos. Sim. A Anvisa, pelo relatório ser publicado, isso eu posso falar, foram quase 400 mil licenças de importação sob a anuência da Anvisa. E mais de 130 mil anuências em remessa expressa. Né, que também é uma outra modalidade de importação, mas que também é um trabalho hercúleo que a gente tem. Então, veja, a gente tem... Como é que a gente dá conta? Não tem como. Se a gente não se unir, também não pegar E eu acho que isso é muito... Eu faço isso, eu acho interessante a gente ter esse pensamento. Olhar também para o outro órgão, para ver como é que ele está desenvolvendo, como é que ele saiu de uma situação difícil e a gente vai trocando experiência. Então, eu acho que isso sabe, a gente vai vendo em experiências positivas como é que a gente também pode melhorar. Não é fácil, não. Quando a gente começou a central remota, os despachantes me falavam muito que a Anvisa também começou a fazer isso e tal, e no começo foi assim, assado, então a gente até usou os problemas que vocês tiveram para poder melhorar os nossos. local aqui para melhorar, para evitar, né? Então essa interação é muito legal. Que eu acho que até o setor traz, né? Seja o despachante, seja o importador. Mas quando eu faço no Vigiagro tem isso. Tem isso. Por que eu não posso fazer a mesma coisa? A questão mesmo dos modelos de LPCO. A gente está desenvolvendo aqui, veja, o LPCO, ele é um módulo. Então, assim, a gente também pode inventar muita coisa lá dentro. Então, às vezes, a gente quer colocar do nosso jeito. Ou senão o programador pira, né? Uma informação que pra gente é legal. Aí ele fala assim, mas eu não posso tirar isso, porque isso aí foi o mapa que pediu. Aí ele deve chegar para o mapa e falar, não, mas não posso mudar esse campinho não, porque a Anvisa falou que tem que ter tudo isso aí. Então, assim... E a gente vai, então, tendo um senso comum, né? Sim. De como trabalhar ou como unir uma informação que pode ser útil para os dois. Então, é interessante. O mapa, na importação, é um dos órgãos que mais intervém, né? Por causa da madeira. Por exemplo, independente de ser produto de interesse agropecuário, qualquer produto importado que vem acompanhando com madeira tem que passar pela mão do Vigiagro. Então, quem importar um avião... Tem que passar pelo mapa. Semana retrasada tiveram os caças da FAB aí. Verdade, né? Teve mais caças da FAB. O processo passou lá da que tem a ver com o Vigiagro, o avião. Não tem a ver o avião. Tem a embalagem que está trazendo as peças do avião. Tu pode dizer, não tem embalagem de madeira. Vai passar pelo mapa. Não tem? Então tá bom. Sim, só que isso é um problema, porque às vezes no BL eles não dizem se tem ou se não tem. Não tem. Então a gente parte do princípio que tem. Se você não declarar, a gente tem que avaliar. Se tiver declarado, tem a credibilidade, a gente vai avaliar por favor, outros declarem casos. No BL que não tem madeira para evitar a fiscalização e agilizar o processo. E seja verídico, né? Claro. Claro que a gente vai checar, né? A gente então, vamos checar, vai ter a intervenção nossa. Até queria citar um caso meu aqui. Tipo assim, já tive caso que não ia ter madeira, era um maquinário e tinha cinta segurando lona. E aí o cara falou, tem madeira? Não tem madeira. Aí chegou aqui, tinha caído pra vistoria, que eu não lembro se a gente informou se tinha ou não tinha, enfim, caiu. Só que tinha as ripas de madeira segurando. Toquinho, né? É madeira, gente. É madeira. É uma madeira de nada, mas é madeira, né? E tem que, na época, antes da nova instrução normativa, você tinha que devolver ao país de origem. Imagine, reexportar um pedacinho de toco, e aí era um caos. Ou era um caos para devolver, ou um caos da gente respondendo mandado de segurança para liberar isso. E eu te falo uma coisa, e era um caos para a Anvisa.
porque essa madeira que vocês não liberavam, que tinha que ser devolvida para a origem, ela era um resíduo. Isso. E a Anvisa faz a fiscalização da infraestrutura de porto e aeroporto. Então, toda a questão de resíduo sólido, seja ele qual for... Mas isso não é resíduo pra gente. Mas ele ficava lá armazenado. Aí ficava lá aquela madeira, aí entrava no mandado judicial, a madeira ficava, ia acumulando. Então, a questão agora da nova instrução normativa... Ok, você pode destruir, mas aí, já aviso, para quem não tiver, vai atrás. Essa empresa contratada para fazer pela Vigiagro, que tem ali, ela tem que ter autorização de funcionamento da empresa para coleta, transporte e destruição, destinação final do resíduo líquido. Porque madeira é um resíduo, gente. Então, todo e qualquer resíduo gerado num aeroporto ou num porto, ele está sob fiscalização. Uma caixa de papelão... O papelão, nem tanto, porque você tem a questão da reciclagem. Então, o papelão não está. Mas quando a gente fala de madeira, de óleo, sabe aqueles cordões... Gente, tudo aquilo ali é um resíduo do aeroporto. E pela nossa legislação, todo resíduo gerado em aeroporto, independente da natureza dele, ele tem que ter uma destinação correta. Porque você não sabe a origem dele. Entendi. Seja uma madeira ou um cordão qualquer. Que o MAPA permite agora, com a nova instrução normativa, fazer a destruição do pallet, da madeira ali dentro, somente dentro do recinto alfandegado. Não pode sair de dentro do recinto. Essa empresa que a Elisa falou, que tem que ter... E ela tem, essa empresa que vai fazer a destruição tem que estar habilitada perante o MAPA e credenciada pela Anvisa também. Então não é só um órgão que tem a intervenção na destinação daquele resíduo, né? Nós pegamos o produto, que é um pallet, uma embalagem de madeira, autorizamos a fazer a destruição, e aí entra a Anvisa para poder fazer a destinação daquele resíduo. E esse sistema que vai começar agora em setembro, que ele falou que vai adiantar e vai ser julho. O Shiva Madeira? Vamos deixar gravado aqui também. O Shiva Madeira, espera o pessoal ele que vai está ser chegando. bom para essa seleção, porque hoje essa seleção é manual, então é o auditor fiscal pegando, lendo o sistema, e às vezes passa. Às vezes Shiva Madeira vai ser nacional, no caso. Nacional, né? Agora. Ele está em um projeto piloto só em duas unidades nossas, mas já tem um ano que já está lá na unidade, já testou que é eficiente, e aí nós vamos fazer agora a expansão. Desculpa, porque hoje em dia você pode não ter declarado que tem madeira e acabar e ser escolhido pela questão do erro humano mesmo, né? Ou, claro, se você quer checar se realmente é verdade aquilo, mas que não seja isso, porque passou, tal, porque é muito manual isso. Então, esse Shiva Madeira vai resolver esse problema, né? Porque ele vai pegar também o risco da origem, do produto, da empresa, e vai conseguir ver se tem madeira ou não, desde que a pessoa preencha correto o CE mercante. Raio-X ajuda vocês para isso? Não. Oi? Tipo, passar no raio-X um container para ver se tem madeira, consegue detectar? A gente não usa. Conseguiria, mas a gente não usa as imagens para isso, né? Hoje nós não utilizamos a imagem, que a receita toda, container, é monitorado pela receita. Escaneado. Mas não, a gente até poderia usar, mas ia ser uma coisa muito mecânica também, né? Ia ter que designar uma pessoa só para ficar vendo imagem. Analista de raio-x o dia inteiro lá. Tem, não. Não, e o Shiva Madeira, ele vai conseguir fazer tudo em águas. Isso. Então não vai precisar esperar chegar. Então chegou o navio, você já sabe qual container que vai ser fiscalizado e qual não vai. Então isso já agiliza a organização do recinto. Menos menos 2 dias, menos 5 dias, a gente fazer isso em despacho em águas. Né? Então libera a carga, já o container já vai, aquele selecionado que vai para o mapa. Então não é todos que ficam ali esperando, aí chega o mapa no final da tarde, eu quero esse. O cara tem que pegar uma máquina, tirar aquele container e separar para o mapa. Hoje não, a hora que ele estiver separando, na implementação do Shiva, ele vai tirar aquele container, já foi selecionado do navio e colocar à disposição do mapa. Que legal. Isso me lembra. Eu lembro, alguns importadores e despachantes foram precursores nisso. Eles ajudaram nisso. Como? Eu digo, antigamente era no papel, tinha que levar o papel lá, né? Sim. Qual que era a regra? O navio atracou, você entrega o papel. Aí o que o pessoal começou a fazer? Um dia antes de atracar, entregar o papel. 2 dias antes, 3 dias antes. E assim, a gente lá não fazia isso, cara, isso não vai prestar, não vamos fazer. A gente realmente não fazia. Até que um dia teve algum responsável do mapa na época, ligou para um por um, que olhou assim,
Cara, não atracou ainda, não é pra entregar antes e tal, cara. Então, a gente era precursor, entendeu? A gente já queria Já antes da tava atracação. Fazer o despacho em água. É, a gente já... Olha lá, despacho antecipado. Galera Isso é ansiosa, né, maravilha. cara? Isso... Se tivesse até um espaço nesse documento da data de atracação, até poderia adiantar, né? eu não lembro. Porque senão a gente não... Eu lembro que tinha o... Não ia saber quando que ia estar disponível o container, né? Para a Anvisa, a gente tem essa questão do deferimento antecipado, mas a resolução é assim. Você pode fazer o deferimento antecipado, beleza. Só que quando a carga chegar, você tem que inspecionar. Eu falei, cara, que adianta? Não adiantou nada. Seja, Só adiantou o papel. Só tá lá, mas isso está lá na RDC. Mas tem alguma que pode liberar, que não precise? Tem então alguns, esses conseguem adiantar. Consegue passar. Por exemplo, a gente tem alguns medicamentos, alguns produtos, como eu coloquei lá, que não tem como, você não pode esperar atracar. Existem alguns produtos radioativos que o paciente interna, ele está lá no hospital, olha, a carga vai chegar na segunda-feira. No domingo ele está internado, porque a meia-vida, né, como é um produto radioativo, geralmente para tratamento oncológico, ele chega e já é administrado naquele paciente. Então, você tem que liberar em menos de 48 horas, porque o produto tem uma meia-vida de 72, né, ou até menos, tem uns que tem até menos. E aí uma correria só. Nossa, é correria. Aí você faz um canal verde mesmo, e aí depois você faz, é claro, auditoria nos processos, monitoria, porque é o tipo de... mas tudo aí no canal verde. Gente, tem produto que a gente tem que fazer isso mesmo. A gente tem que reconhecer que existem essas diferenças. Da vida da pessoa que depende dele, né? É igual uma fila prioritária para você entrar em algum lugar. Tem pessoas que têm outras necessidades, né? Então você tem que adequar. A gente tem uma listinha lá de processos e produtos ou finalidades que são prioritárias, que a gente realmente já prioriza. Né? A questão, por exemplo, Covid. Tipo, o Benegripe não vai entrar na prioridade, né? Não, filho, não, isso não é. Podia citar nomes assim? Não, mas enfim, vamos lá. Vamos lá, ácido acetil salicílico. É esse o nome? Não, fulgoaspirina. Aspirina. Esse não tem prioridade também, não. Tá. Mas, por exemplo, uma vacina da Covid, na época de uma pandemia, com certeza. você deferia antes de chegar, né? Porque a hora que a gente estava lá na pista recebendo container com todo o secto do governo federal, ministros, governador, estava tudo liberado já. A gente não ia correr o risco de ir lá tirar a foto do produto que não tinha sido liberado. O mapa também tem umas filas de prioridade na análise remota, claro, né? Você peixe fresco e fronteira. Esse é canal praticamente rapidíssimo para nós, para poder fazer. Porque a validade também é muito curta. Muito importante. A questão de vegetais, né? Eu vejo muito ali em Guarulhos a questão de flor. Isso, é da exportação. Falam que também, flor né? é sinistro, né? Que é um dos mais... Não, a exportação de produtos vegetais para o aeroporto é uma operação rápida, né? Porque chega, já está programado, chega pela manhã, o vigia tem que fazer a inspeção para poder liberar a carga, começa às 4 horas da tarde, já as cargas sendo direcionadas para os aviões que vão levar a carga. Então, começa aquela correria, o tempo correndo contra ela. Se der algum problema, uma notificação de não conformidade, para tudo, ou a carga vai ficar para outro dia. E é claro, tem peixe, eu tive lá em Natal, ano passado, acompanhando uma exportação de salmão, não, de atum, desculpa, e para os Estados Unidos. Eles têm que chegar, o Brasil faz a pesca lá na costa da África, tem que chegar e dentro de, acho que 12 horas, tem que estar lá nos Estados Unidos. Se passar disso, o preço cai tudo. Vamos dar um exemplo, se o preço chega lá antes das 12 horas, é R$80 o quilo. Se passar, ele cai para R$8 o quilo. Assim, cai e desmonta tudo, né? Porque por causa do frescor do atum. Não, e tem também, eu achei assim fantástico. O quanto, aí que a gente vê o quanto o Ministério da Agricultura participa dentro do sistema para garantir que o exportador tenha essa vantagem econômica comercial aí. Né? Eu estava vendo, naquela vez que teve treinamento lá em Brasília, que também tem exportação pelo aeroporto de peixinhos ornamentais. Sim, peixes ornamentais. Que também tem o tempo muito rápido, senão eles morrem. Importação, já surgiu até o caso que chegou, o colega nem era do Ministério, acho que de outro órgão, resolveu abrir, né? E tem gás ali para poder... Acabou matando alguns. Oi. Ô, tristeza. Oi. Caramba. Eu acho que a gente tá já falando bastante até de OEA, né? Acredito que vocês tem essa parte do programa Então, a gente viu que todo mundo respirou fundo, assim. Mas assim, é o caminho para isso, né? Toda essa tecnologia, toda essa implementação, essa eficiente. Impregnar a agilidade, né? Claro. Exatamente. Implementar isso. Então, dentro do mapa, como eu coloquei lá, nós começamos um teste há 4 anos atrás, em 2019.
mas como piloto. Nós percebemos que a modalidade que o MAPA quis implementar não deu certo, porque não tinha condições de fazer um monitoramento, as auditorias corretas dentro das empresas que assim foram habilitadas, e também não tinha o que oferecer de vantagem, porque é uma troca, né? Ela apresenta o seu compliance perante a integridade perante o órgão e a gente dá melhora as facilidades para eles. Mas aí a gente estava percebendo que não estava tendo tanto resultado, porque a mesma que a gente estava dando para aquela que tinham era a mesma para as outras empresas também. Porque no Ministério da Agricultura foi um grupo específico de empresas, né? Foi alimentação animal? Não, agrotóxico. Agrotóxico. Então, para esse caso, esse tipo de produto tal não tinha como dar benefício. Benefício, né? Não tinha então, como rodar mais não adiantava ter o EA Agro, né? Que é o nome do nosso EA. Mas agora acho que está sendo estudado para mudar a sistemática. Aí a Anvisa, pelo que você falou, já vai embarcar no nosso erro para não cometer o mesmo. A gente já ficou sabendo do que aconteceu com o MAPA. Eu falei, não, então vamos para outro canto. Vamos melhorar. Não é nem chamar de erro, né? É uma tentativa. É tudo. É natural. Você não tentar, claro. Tem que tentar até uma hora vai dar certo. Isso, a gente teve a gente tem um projeto de 2019. Era um projeto piloto. Então, só que aí, quando veio a pandemia, a gente suspendeu esse projeto e quando a gente foi retomar, que a gente foi ler, eu falei, pô, não vai dar. Aí, conversando com o pessoal da Receita, eles falaram, não, desse jeito que está escrito aqui não vai. Então, a gente reformulou, a gente repensou, tivemos esse exemplo do que aconteceu com o MAPA, justamente que o que a gente estava pensando no mesmo modelo, de escolher uma classe ou alguma coisa mais específica para começar. E aí foi colocado, não, acho que de repente você pode abrir e tentar com alguns critérios de admissibilidade ou de priorização, seja o que for, você montar como é que o programa vai funcionar. Então, acho que a gente avançou bastante. É uma vontade, uma determinação da 5ª diretoria da Anvisa, que é onde a gerência de portos e aeroportos está vinculada, para que a gente coloque esse programa, anota aí, gente, em 2023. Tá? Legal. Não, mas o povo tá... E tem que sair a portaria praticamente... A gente já escreveu a portaria conjunta e a RDC para ser publicado. Mandamos até para os colegas da Receita Federal para ajudar a gente, dar uma lidinha lá, ver se é aquilo mesmo. Estamos copiando um pouquinho. Gente, porque governo federal também é copia e cola. Então, tem a portaria do CSEX, tem a portaria do MAPA, que foi publicada na época. Então, a gente utilizou, sim, gente, se tiver termo, não é plágio, tá? É só economicidade processual. Claro. Mas é bom, padroniza, né? Exato. Então, a gente pegou esses exemplos. Tudo governo federal, tudo governo federal. Então, assim, o modelo do CSEX, o modelo que está no MAPA, a gente conseguiu estar nessa portaria, claro, dentro dos parâmetros que a Anvisa vai avaliar, mas eu acho que vai sair um projeto bem legal e a gente está, assim, esperançoso que realmente emplaque, né? Não sei como é que vai ser essa... Eu acho que, assim, é o temor de todo órgão, sabe? Você lança um programa desse e, de repente, 100% das empresas aderem. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou tocar? Droga, gostaram. Gostaram tanto. Puxa vida, deu certo. Puxa vida, deu certo. E aí a gente também tem que ter um mecanismo para a gente conseguir, porque eu não consigo priorizar tudo. Se a gente prioriza tudo, a gente não prioriza nada. Então, a gente tem que ali elaborar alguns critérios, alguns gatilhos para conseguir. Não que a gente não torça para dar certo. Não. Claro que todo mundo quer. É menos trabalho no final das contas. Eu quero que dê certo, mas eu quero que não me dê muito trabalho. E o interessante é que depois dessa experiência, que estava muito rotulado o OEA dentro do Vigiagro apenas, não no MAPA. Com a nova lei agora do autocontrole, vai ter o sistema de integridade das empresas para poder garantir o autocontrole. Então aí o sistema vai expandir para todas as áreas que o Ministério atua, não só da importação e exportação, às vezes, vai todas as áreas de comércio e produção brasileira também. Excelente. Se já é difícil se tornar OEA, imagina você criar todas as regras e diretrizes para isso, né? Nossa. Temos que ter paciência mesmo, gente. Que não é fácil. Não está sobrando mão de obra para isso também, né? Não. Quando foi a última vez que vocês tiveram concurso público? Na área do Vigiagro para agrônomos, auditores fiscais com formação em agronomia, em 2014. Foi essa que tu pegou, né, Renato? Não, eu sou veterinário, eu entrei em 2007. 2007, tá. Agora, para veterinários, foi quando? para a inspeção
animal, que é a outra área do Ministério, teve em 2019. Né? Tá, mas para o Vigiagro veterinário, o último foi quando? Em 2014 também. Entrou agrônomos veterinários dessa época. Quase 10 anos. Vamos preparar um bolo para o ano que vem, né? Vamos... Vocês estão melhorzinho, porque o último da Anvisa, que foi para técnica e regulação, acho que foi 2012. 12. Ai, Deus Não, gente, a população brasileira diminuiu, precisa de menos medicamento, menos cosméticos. Não tem tanto comércio, não. Só que para nós é o contrário. O agronegócio todo dia sobe, bate recorde, e a turma nossa do Ministério da Agricultura está diminuindo. Né? Eu entrei, como eu falei, em 2019 para o Vigiagro, ele tinha uma força de trabalho na faixa de 750 pessoas. Hoje tem 493. Então, o quanto está aí mudando o desenho de a participação do Vigiagro dentro do sistema de importação do agronegócio para exportação e importação. Ainda bem que a gente vem evoluindo, vem usando gerenciamento de risco, sistemas, porque se fosse como era antes, já tinha colapsado. A nossa turma é fantástica. Eles dão sangue para isso, eu fico até emocionado. A hora que eu ligo para o colega e falo, vai ter que dar uma forcinha aí, trabalhar no final de semana, trabalhar em ponto facultativo, porque tem que atender isso aí. Eles, tudo bem, vamos lá. Então, veste a camisa todos, é fantástico. Legal. Eu acho que é um ponto legal que a gente tem para quem trabalha nessa área, porque realmente, eu posso falar a mesma coisa pela Anvisa. O pessoal, sabe, realmente se dedica, vai atrás, eu nem tenho o que falar em uma emergência de saúde pública. Falar de agronegócio, mas se eu tiver uma nova emergência, e aí eu te falo, se tiver uma nova emergência de saúde pública internacional, qual é a equipe que eu vou ter em Porto Aeroporto? Não é só, porque... Gente, mas a gente precisa, assim, porque não é só ter a equipe. Ela está preparada, ela tem que estar preparada, ela tem que estar capacitada. Então, a questão, por exemplo, da importação, eu acho que a gente, desenvolvendo o sistema, fazendo a questão de inspeção remota, a gente consegue minimizar, em alguns aspectos, a questão da falta de pessoal. Mas, para uma inspeção física de carga, uma visualização ali, uma entrada ou não de um vírus novo. Agora a gente está tendo o surto de influenza aviária. Foi essa semana detectado influenza aviária numa ave no Espírito Santo. Mas ave silvestre, então os produtos estão resguardados. Mas isso gera insegurança em toda a comunidade internacional. Se o produto brasileiro oferece risco ou não. E está tendo também a peste suína africana, que no Brasil não entrou, né, não foi encontrado nada, mas aí os portos de entrada já também qualquer entrada de produto suíno, tá tudo proibido, mesmo rotulado, mesmo tudo, o que antigamente poderia entrar, agora tendo esses casos de peste suína africana, não pode, para proteger o Brasil. É tão sério que não dá para arriscar. Assim, não dá, porque se entrar, acaba construindo cultura brasileira. E é uma cadeia importante para o Brasil nas exportações. Né? Então, viajante, não traga o pata negra. Não traga. Não dá problema para nós. E também não perguntem se a gente vai consumir, né? E não perguntem se a gente vai consumir, porque a gente não consome, tudo inutilizado. Eu sou da Anvisa, essa então premissa. O pessoal acha que a gente aprende para comer, mas não, é todo eu sou da Anvisa e vou assim. falar em nome dos colegas. Não consome não, gente, porque a bancadinha da Anvisa fica do lado da bancada do mapa. Quando aprendeu, vai direto para aquele saquinho branco, o povo chora, já vi viajante chorar ali, mas tira, fecha. Azul de metileno em cima para descaracterizar e tudo isso. A gente faz com dor no coração por aquela pessoa, mas na verdade com muito amor pro Brasil, porque a gente tá protegendo, né? Tá protegendo. Gente, leiam no site da Receita Federal, dos demais órgãos anuentes, tem lá explicado o que pode e o que não pode, gente. Vou trazer agora já também uma novidade, vai sair uma nova instrução normativa, única que hoje nós temos uma instrução normativa para a área animal e a área vegetal. Então vamos fazer agora uma nova norma com todos os produtos que são proibidos de entrar no país e vai sair os encartes demonstrando por que divulgar nos aeroportos, tudo isso, para poder a gente não evitar... campanha educativa, né? Fazer a educação sanitária mesmo. Aquele programa que mostra o trabalho em Guarulhos ali da área restrita. Aquilo ali deve estar ajudando bastante também, pessoal. Ajuda. E foi muito legal gravar aquele programa, porque... Tu participou? Participei. Ai, que legal! Autógrafo. Que massa. É que assim, a pessoa tava de máscara, sabe? Não enxergava, só os olhinhos. Mas assim, foi muito legal, porque você vê... E é um programa que traz justamente isso, é a visão da gente, né? O que a gente trabalha. Já que tem uns programas ótimos, o pessoal
fazendo as apreensões. É educativo mesmo. Eu vi um que tinha um cara pirando com algum profissional da Anvisa porque ele não tava com a carteira de vacinação. Porra, cara, exatamente o meu. sério? Eu olhei assim e eu falei, manda prender esse lazarento, que falta de educação. Cara, parabéns, sério. Que calma, que cortesia, que finese, que mulher. Sério, foi incrível. Porque, a gente olha... também tem algumas relação interpessoal, a gente faz psicologia e faz meditação, né? Uma vez a gente consegue. Porque olha, parabéns, a pandemia cara. Foi isso mesmo. E aquele episódio não fui eu que gravei mesmo. Sério? E ela que trabalha no Guarulhos é uma loucura ali, né? Tanto para nós, agricultura, como para a Anvisa e para qualquer... É o principal aeroporto do país para entrada e saída de pessoas, né? Entrada e saída de pessoas e de cargas também. Cargas também. Cara, então. Que massa, mas vamos encerrar porque já estamos aqui no meio-dia, eu tô vendo gente passar com marmita atrás de nós aqui, já tá me dando uma fome. Meu estômago tá roncando. Inclusive, eu esqueci de falar nisso no podcast, a gente tá aqui no espaço da Ulog, porque o Como é que Summit tá acontecendo aqui do ladinho, e aí a gente conhece o pessoal da Ulog que nos cedeu o espaço aqui pra gente poder facilmente trazer o pessoal pra gravar o podcast. A Ulog, então, novamente, muito obrigado por ceder esse espaço, bem massa aqui poder encontrar os amigos do Comércio. Tem colega que meu da época 3 de junho, que era da época da faculdade. Então você trabalhava Você trabalhava que você fazia desembaraço de carga aqui? Sim, fiz também. Não cheguei a trabalhar com a Anvisa, mas eu fiz. Olha aí. Com a agricultura também. Aí na parte de embalagem de madeira e eu fiz um pouco de móveis de madeira também, que eu trabalhava nos estaleiros, às vezes tinha móveis de madeira. Foi o máximo que eu tive contato, né? Que pena. O difícil é que traz uma urna de alguém que é complicado. O Renato já querendo interditar toda a tua cara. Não, quero liberar tudo, mas ele não teve mais interação. A Invoice Content não tem nem radar. Eu gosto de deixar isso bem claro até pra não ter problema. Pra não ter problema, né? Então, pessoal, curta, compartilha, comenta, se conecta aqui nas redes sociais, seja da Anvisa, do Mapa, da Renata também. Vou deixar aqui o LinkedIn também, se tiver. Deixa todas as informações também para o Comex Summit 2024. Venham todos, né? Por favor, tá muito legal e pro ano que vem tem muito potencial de ser maior ainda e melhor, tá? Porque essa foi a primeira edição, tem sempre aquele aprendizado, né? Então, novamente agradeço também ao Núcleo do Comércio Exterior e também a Delegacia da Receita Federal de Itajaí, que são realmente a turma que tá fazendo acontecer forte esse evento. Então, trabalhos encerrados, muito obrigado a vocês e até a próxima. Obrigado. Tchau. Obrigado. Tchau, Um abraço. Tchau.